aqui, ó. Você vai ver que a gente vai apresentar rapidinho aqui, ó. Tá certo? Nossa tela aí no Google Meet. Tá me vendo e tá vendo do lado ali, ó. Essa exposição ali, né? Aí onde mostra o número da nossa aula 21. E o tema da nossa aula é o custo-benefício na escolha das profissões, né? A gente já começou a discutir essa aula em sala ali e você viu que é um tema interessante, que a turma participa, né? Você que tem já uma noção de para onde você vai na formação, que seja um pós-médio, que seja um curso de graduação, eu tenho certeza que é uma aula interessante para mim e para você também. Para mim, no sentido assim de observar e conhecer cada vez mais as demandas dos meus alunos, né? E para você, eu possa aqui, a gente pode contribuir para uma escolha, para que você perceba algum tipo de objetivo que você já tem, que de repente você não estava vendo, alguma vocação que você tinha aí, e que essa vocação vai despertar em ti, e que te leve para um bom caminho, que seja um caminho acadêmico, que seja um caminho de um pós-médio, um curso técnico, né? Ou até mesmo você começa a trabalhar e depois você vê para onde você vai. Eu espero que aconteça a melhor experiência na sua vida. Enquanto isso, a gente vai fazendo as nossas aulas, né? Sem querer dizer a você que as coisas, que a vida da gente não dá certo se a gente não fizer uma graduação ou um curso técnico. Não é assim que eu penso, né? Eu acho que a escola ela encaminha o aluno em um pensamento das melhores experiências aqui na escola para que a gente tome as melhores decisões na vida da gente, né? Como eu disse a vocês na aula presencial, a gente dá algumas autorizações e algumas desautorizações aos nossos alunos, né? A gente desautoriza o aluno de que ele pegue esse conteúdo, esse conhecimento que ele tem e fique só para ele, né? Não ajude as pessoas, né? Muito pelo contrário, eu espero que você use a sua profissão, o seu poder que você vai ter com o conhecimento que você vai adquirir aí na frente, que você adquiriu aqui na escola, que você use esse espaço profissional seu, esse espaço pessoal para ajudar as pessoas, porque a energia que você joga no universo, ela volta para você na forma de um reconhecimento das pessoas, as pessoas passam a te valorizar, elas passam a te respeitar, porque você sabe, você conhece e você as respeita também. É nesse sentido que a gente traz essa formação para você aqui em educação financeira. Vamos então a nossos temas, né? Aos nossos objetivos, né? O objetivo dessa aula, assim, de uma maneira geral, seria identificar os fatores que podem influenciar o retorno financeiro na escolha da profissão, né? Que fatores são esses? São fatores, demandas que a gente tem, angústias que a gente vê. Veja o pezinho que está ali na imagem da lá, você vê. A gente, para onde que eu vou? Quais são os fatores que pesam mais? Será que eu vou ter que morar na casa de alguém, de alguma tia minha? Será que eu vou ter que sair daqui de Maringá para eu me formar? Qual é a profissão que eu quero seguir, né? Tem tanta profissão, né, gente? E a gente está vivendo um momento de transição. Desde sempre eu ouço falar essa questão da transição, mas agora está acontecendo a transição mesmo, né? Nós vivemos um mundo globalizado e é muito difícil escolher. A gente sabe isso. Mas pegue dentro de si, assim, uma vocação mesmo, uma coisa sua, que você gosta, para você fazer, né? Aí você associa a questão profissional com o prazer, né, que você tem de fazer aquilo, e ao mesmo tempo ganhar um dinheiro para você fazer uma manutenção das suas coisas, né? Viver bem, viajar, pegar umas férias, né? E dar bem na vida, né? Ajudar as pessoas, se ajudar, cuidar da sua família, cuidar de si, né? Nós vamos identificar a relação entre o investimento que a gente faz, investimento, seja de energia vital, de um deslocamento que eu tenho que fazer, diário ou não, de uma mudança que eu tenho que fazer temporária para algum outro lugar. Esse é o investimento, ou até mesmo o investimento financeiro, né, com o retorno que eu vou ter com o salário, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, né? O investimento que eu faço para adquirir aquela profissão e o salário que aquela profissão vai me trazer quando eu me formar nela. Será que a gente vai identificar essa relação aqui, claro, dentro desses 30 minutos aqui que a gente vai conversar, né? Assim, eu quero dizer que é um resumo da ideia, né? Só um pontapé inicial para a gente passar a refletir sobre isso. E conhecer o salário médio de algumas profissões, refletir um pouco sobre o reconhecimento que essas profissões têm, reconhecimento financeiro, né? Eu vou fazer também uns comentários sobre o reconhecimento financeiro, porque a gente trabalha aqui na nossa aula com um salário médio de algumas profissões, que muitas vezes ele muda, né, a depender de onde a pessoa trabalha, qual é o lugar no estado, no país que a pessoa está trabalhando, né, qual é a instituição que você trabalha. Muitas vezes aquele profissional naquela instituição recebe um salário menor do que um outro que trabalha em uma outra instituição, ou maior também, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Aí, para falar, os caminhos são diversos, né, que a gente pode seguir.
e que as pessoas seguiram, né? Quantas profissões você conhece, né? Como a gente falou ali em sala, né? São muitas profissões, né? Aí a gente tem pintores, médicos ortopedistas, contadores, professores, filósofos, né? Escritores, engenheiros, mecânicos, né? A gente tem técnicos de enfermagem, só para nomear algumas profissões, né? Será que o salário de todos esses profissionais são similares? Ou seja, será que eles variam conforme a função? Né? Será que os salários dessas pessoas variam? Claro que varia, né? O local de atuação da pessoa influencia, o cargo que ela ocupa, né? O tipo da empresa e o tempo de experiência, será? Né? Eu acho que sim, né, gente? Influencia sim. Aí, com esses caminhos diversos, o que você deve perceber aqui é a multiplicidade de fatores que podem influenciar no salário, ou seja, nos rendimentos de um profissional. É claro que há muitos parâmetros, né? Como o valor do salário mínimo, que aqui na região, tem o salário mínimo regional, né? Tem o salário mínimo regional aqui no Paraná, e tem o salário mínimo nacional, né? E o salário mínimo e o mínimo salarial de cada categoria, de cada profissão. Então, antes de você, de repente, fazer uma formação, dá uma olhada nisso, né? Quanto que aquele profissional daquela área que eu quero ir, né? Eu já falei com vocês que existem formações, assim, nível técnico, tem tanta opção de manutenção, às vezes, técnica, na área das engenharias, na área da própria, na graduação de uma licenciatura, né? Existem a área técnica da área de saúde, de tantas áreas que existem, né? Então, a gente tem que ver, vamos dizer, que os parâmetros aqui, essa lauda, ou essa página aqui, ela quer trazer assim, para que a gente pense um pouco no retorno financeiro que eu vou ter com essa profissão que eu vou exercer, né? É isso, ao exercer uma profissão, ao escolhermos essa profissão, devemos ter bem clara a relação entre o investimento que eu faço, que ela demanda, né, e os retornos que ela me traz, né? Ou seja, devemos pensar a sua relação custo-benefício, né? Será que vai compensar tanto tempo assim? Quanto tempo que eu vou estudar para eu ter esse retorno, né? Eu acho que isso assim, o básico do básico para a gente pensar, né? Se bem que depois que forma, mesmo assim, como a gente já comentou, a gente continua estudando para se manter sempre atualizado, né? Trata-se de uma relação entre o esforço e o tempo que é gasto, né, para estar habilitado para desempenhar aquela função, e os gastos que esse exercício gerará, né? Isso aí. E tem um pensamento aí do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a mesma forma de sucesso que você provavelmente aprendeu. Vá para a escola, estude muito e tire boas notas, para que possa conseguir um trabalho seguro, bem remunerado, com benefícios, e o seu salário, e o seu trabalho vai cuidar de você. Mas isso é um pensamento da era industrial, né? E não estamos mais na era industrial. É um novo século e as regras mudaram. É como eu costumo dizer, aqui a escola também mudou, né, gente? Tudo mudou. E vai continuar mudando, né? O fato de você ser bom no passado não garante que você vai ser bom no futuro. Bom no que sentido? No sentido profissional. A gente tem que ir adquirindo novas habilidades para lidar com as demandas contemporâneas, né? Agora mesmo, quando que eu acho que eu ia ter que gravar uma aula, por exemplo, né? Jamais eu pensei isso no início dos anos 2000, logo que eu estava saindo da faculdade, né? Aí, no início do meu trabalho, era um quadro negro, ou uma lousa, giz, livro, né? Hoje em dia a gente tem outra realidade, então eu estou usando o meu exemplo, né? As coisas vão mudando, né? Então, bom, mesmo, ou seja, essa fórmula do sucesso, a gente vai usando a criatividade para poder fazer com que absorver nessa formação que a gente tem novas habilidades para lidar com a realidade contemporânea, né? Daqui 10 anos, você já tem, com certeza, o 5G, está tendo a licitação agora, este ano, para contratar esse 5G, que é uma internet muito mais veloz. A gente vai ter outras capacidades de interação com o mundo real e com o mundo virtual, trabalhos remotos, formas de ensinar e aprender, as vastas disciplinas. A graduação, ela vai para
para essa coisa mais virtual mesmo, ou não, dependendo da característica do curso, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Daqui a pouco você está aí dentro da universidade ensinando também, né? Então, eu vejo isso em meus alunos, né? Não se sinta incapaz de fazer qualquer coisa que você quer fazer. Basta você fazer o quê, professor? Você me pergunta, né? Eu lhe digo, estude que você chega naquele objetivo que você tem, né? Mas a gente primeiro precisa ter um objetivo. E para criar um objetivo que às vezes você não tem agora, conheça a mais vasta experiência possível, né? Viaje, saia desse lugar que você está e vá para outro lugar novo, conhecer novas pessoas, novas realidades. Isso traz um arcabouço de imagens na cabeça da gente para a gente fazer as escolhas que a gente precisa fazer, né? De repente, você descobre uma vocação em você. O que é vocação? Vamos dizer assim, a capacidade que você tem e gostar de fazer aquilo. Você tem a vocação de fazer. Você tem a vocação de professor, vocação para ser um advogado, uma vocação de cuidar das pessoas, que seja um médico, que seja uma pessoa, uma enfermagem, cuidar das pessoas como uma psicóloga ou um psicólogo. Eu gosto de pessoas, eu quero ser um fisioterapeuta, um professor de educação física para trabalhar numa academia como instrutor. Eu gosto de cuidar das pessoas, mas eu gosto de lidar com um sistema de tecnologia, né? Tem tantas habilidades que a gente tem, e essas habilidades elas vão ser sempre renovadas, né? Porque o mundo ele vai mudando, né? Então, é nesse sentido que a gente fala. Não adianta a gente só estudar aqui na escola, adquirir uma profissão, uma experiência que ela vai garantir. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar se renovando. É nesse sentido que vem o pensamento do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E não mais nessa era industrial, né? Naquela era da estabilidade, né? Você adquiriu, eu sou, por exemplo, um profissional autônomo, eu sou um engenheiro, um advogado, ou um servidor público, aí você ficava a vida inteira trabalhando com aquilo ali e aposentava. Hoje em dia, de repente, você precisa mudar de profissão. Por isso que, às vezes, eu coloco em minhas aulas aqui de educação financeira, eu falo assim, muitas vezes a gente precisa ser polivalente dentro daquela instituição, porque às vezes você precisa tirar você de um setor e pôr no outro, que tem uma demanda ali, e você se encaixa naquela demanda, porque você teve a formação, você consegue trabalhar em equipe, você consegue trabalhar com pessoas, porque hoje em dia a demanda do mundo é essa. As pessoas ficam com dificuldade de lidar com as pessoas. Então, faça isso, desenvolva uma habilidade de trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas, né? Porque existiu até então esse capitalismo selvagem, que eu já disse a vocês em sala, esse afastamento dessas pessoas, né? A gente não está suportando ficar perto das pessoas, mas as empresas, o mundo hoje demanda de pessoas que saibam lidar com as pessoas, com os problemas das pessoas físicas, das pessoas reais, né? O mundo está adoentado, como eu disse, né? O mundo está doente. E o que conserta o mundo? O que a gente faz? São pessoas que compreendem as outras, resolvem os problemas e não só criam problemas. É nesse sentido que a gente vai trabalhar na nossa profissão, né? Que profissão? Aí você que vai ver para onde você quer ir, mas que você seja resolvedor de problemas, né? Se você criar um problema, saiba resolvê-lo também da melhor forma possível, né? É isso. O retorno incerto, né? Ali, ó, o Kiyosaki é o nome do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele está referindo a um tempo em que o retorno financeiro de um emprego fixo era certo, né? Você estava em uma empresa e se desempenhasse bem suas funções, tinha estabilidade garantida. Hoje, essa relação já não é mais tão simples, como a gente já comentou, né, gente? A globalização mudou o cenário econômico dos países e mudou também o mercado de trabalho, né? Somado a isso, temos a chegada da internet, né? Essa chegada da internet para você, ela é tão natural, né, que quando você nasceu, a internet já estava veloz, né? A gente pegou essa mudança do mundo virtual, do mundo analógico, do mundo virtual, por isso que a gente escreve isso, a chegada da internet, né? Porque a chegada da internet, ela mudou muito, né? A gente estudava a questão da globalização e a gente vive um mundo globalizado, né? Acontece uma coisa em qualquer lugar do mundo, você já está sabendo aqui 1 minuto depois, né? 30 segundos você já sabe. Aconteceu isso lá nas Américas, da América do Norte, aconteceu isso aí lá na Europa, isso aqui e tal, e você começa a pensar sobre isso e viver essa realidade, né? Essa rede de comunicação instantânea, né? Essa questão da emergência, ou seja, do surgimento cada vez maior da inteligência artificial, né? Do mundo das máquinas, né? Ela faz uma autogestão, daqui a pouco a sua casa ela vai estar na internet e você vai conseguir
comunicar com a sua casa e ela vai ali pôr coisas para cozinhar, ela vai ter um robozinho que já varre a casa, né? É esse mundo 5G que está chegando, né? Dos carros que vão voar, olha só, do carro elétrico, né? O mundo está mudando, né? E nós estamos nessa efervescência, nessa mudança, e é difícil a gente escolher uma profissão. É por isso que o Osaka está dizendo, né? O mundo mudou e a gente não tem certeza nem que essa profissão que você está querendo escolher vai existir daí um tempo. Nesse sentido, lembra do início do ano, das palestras que a gente assistiu? Né? Que um percentual de 60% ou 65%, se não me recordo bem, dos alunos que estão no ensino médio, eles vão trabalhar em uma profissão que ainda não existe. Ou seja, serão novas demandas do mercado, né? Quais são essas demandas? É nesse momento aí que eu estou dizendo, dessa inteligência artificial. É por aí, né? Ou seja, será que você vai escolher uma coisa, uma profissão, que você vai lá na frente se dar bem, que você vai conseguir se sentir feliz com a profissão e, ao mesmo tempo, ficar em um mercado de trabalho que é volátil, que muda o tempo inteiro. Por que ele muda? Ele muda porque as pessoas precisam mudar. Né? É desse jeito. Não que a gente deva descartar as pessoas como esse mundo descartado que a gente vive. Como eu disse no início da minha fala, a gente precisa de considerar essas pessoas, de humanizar as pessoas, é isso que precisa. A simplicidade do ser humano, a psicologia do ser humano. Inclusive, com essa pandemia aí, a gente percebeu o quê? A gente percebeu que o simples é que é o bom, que é o necessário. Eu não preciso de 3, 4 carros, eu não preciso ter uma casa enorme, porque a gente estava com essa coisa, aquele apartamento enorme para eu viver só ali, eu e uma esposa, por exemplo, eu e um filho e tal. A gente não precisa desse mundo de abundância, um mundo simples, um mundo mais simplificado, mas com prazer, com uma comida agradável, né? Bem atendido por um psicólogo, bem atendido por um engenheiro, um mecânico para consertar o carro, ou um piloto de avião. E você vai ser esse profissional humanizado, que ajuda as pessoas com educação, que trata as pessoas bem. É nesse sentido que eu estou trazendo a minha fala, né? É esse mundo da pressa, de parou o carro aqui na sua frente, você está dirigindo seu carro, você está com pressa, porque você tem uma reunião, essa agonia do mundo, ela tem que dar uma parada, uma refletida e uma humanizada. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que formar em um trabalho para que a gente tenha tranquilidade, traga novamente as profissões à humanização. Para que a gente viva bem, né, gente? Para que a gente tenha, assim, uma vida melhor, né? Fique mais feliz, tenha paciência, né? Uma coisa bacana é tenha paciência com gente que às vezes é um pouco mais lenta. Porque a pessoa está andando um pouco mais lento na sua frente, você já quer desviar dessa pessoa, já fica aborrecido. Tenha calma, que as pessoas elas têm o seu ritmo, né? Calma, respira, né? Se forme para a vida. É isso, gente. E por isso, muitos optam por abrir o próprio negócio, que pode ser um pequeno comércio de bairro, uma fábrica, ou até mesmo um e-commerce. Porém, investir não significa apenas empreender. O investimento em si mesmo também é uma forma de investimento. Em si mesmo, como você investir em uma formação de você mesmo, né? Investir em por exemplo, às vezes ninguém nasce sabendo administrar uma empresa. Você trabalha para que você seja um bom administrador, né? Ninguém nasce sabendo gerir pessoas, gerir equipes. Você vai para um curso acadêmico, um curso pós-médio, um curso técnico, aprender a trabalhar, fazer com que essas equipes funcionem. Né? Reparem para você ver, toda instituição que você vai tem uma pessoa que está ali gerindo as pessoas, trabalhando com elas, abraçando essas pessoas e sabendo lidar com essas pessoas, né? Eu percebo que acontece muito ainda das pessoas pensarem no serviço público, por exemplo, não tem uma organização, que ele não tem uma avaliação e uma autogestão. Né? Perceba que na escola, como a gente é orientado, muitas vezes a gente tem a nossa direção, tem a coordenação pedagógica, ela liga para seus pais, ou seja, a escola é uma coisa viva e ela é feita por pessoas que têm competência, né? E essa competência é adquirida muitas vezes na universidade. Sobretudo, é formada equipe por pessoas, mas essas pessoas são treinadas tecnicamente para lidar com as pessoas, né? Então, é esse investimento em si mesmo que a gente fala. Você invista para você saber lidar com as pessoas, né? Olha lá, ele está dizendo ali, ó, não estamos falando só de dinheiro, é esse investimento, né? Para descobrir mais, assista o vídeo Como Posso Investir em Mim, né? Que tem um vídeo, eu vou deixar para você aqui embaixo, se você quiser ver o vídeo, eu vou ver o vídeo junto com você
agora. Ou seja, eu vou deixar o vídeo aqui, mas você também pode ver o vídeo depois, viu? Vamos ver então. Olá, tudo bem? Quando ouvimos falar em investimento, é comum pensarmos automaticamente em dinheiro. Contudo, é possível investir também tempo, atenção, esforços e recursos que não necessariamente sejam financeiros. Nesta aula, vamos conhecer alguns investimentos possíveis para a sua vida profissional. Na verdade, fazemos vários tipos de investimentos durante toda a nossa vida, mesmo sem nos darmos conta. Você, por exemplo, ao assistir este vídeo e acompanhar esta aula, está investindo seu tempo, sua atenção em algo que lhe trará um retorno. Investir em aquisição de conhecimentos é sempre uma possibilidade de futuro promissor. Investimos também muito de nós mesmos em experiências, em relacionamentos, em caminhos e escolhas que nos parecem bons. Porém, muitas vezes, simplesmente esquecemos de ponderar ou mensurar o retorno que isso nos traz. Contudo, atenção! Quando falamos de escolha profissional e carreira, é essencial ter em mente e muito clara essa relação de investimento e retorno. Caso contrário, lá na frente, ficaremos insatisfeitos sem saber o motivo. Mas quais os investimentos são mais confiáveis? Veja 3 tipos de investimentos que fazemos em nós mesmos: um curso técnico ou uma faculdade. O mercado de trabalho exige certas habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Para ser um enfermeiro, por exemplo, é necessário desenvolver determinadas aptidões técnicas, que só é possível se fizermos uma faculdade de enfermagem ou um curso técnico de enfermagem. Os cursos de formação demandam tempo, dedicação e, se for numa instituição privada, dinheiro. Um curso de idiomas. Aprender uma outra língua, além da língua materna, é também um investimento em si mesmo, pois estamos falando de tempo e dedicação para desenvolver uma habilidade linguística específica e aperfeiçoá-la. Um estágio. Quando realizamos um estágio, apesar de ele normalmente ter de ser conciliado com um estudo, seja ensino médio, seja técnico ou superior, estamos investindo no aperfeiçoamento de algumas habilidades valorizadas pelo mercado de trabalho e até pela empresa específica em que estamos estagiando. Esse pode ser um período corrido em nossa vida, porém extremamente fértil, pois pode gerar um ganho de confiança em nossos conhecimentos e em nossa capacidade de transformar esses conhecimentos em prática. As modalidades citadas são exemplos de investimentos que fazemos em nós mesmos. Invista no desenvolvimento de habilidades e competências para sua maturação como indivíduo e como profissional. Esses investimentos devem ser levados em conta ao escolhermos uma profissão e esperar um retorno. Desejo que você tenha criado uma noção de que um investimento que fará em si mesmo, no desenvolvimento de suas habilidades e competências, deve ser levado em conta na hora de escolher uma profissão. Faça boas escolhas e bons investimentos. Até breve. Então, pessoal, você viu que bacaninha o vídeo? Bem legalzinho, né? Eu acho que ele dá uma somada, né, na gente refletir sobre a questão da formação, né? Você viu, invista em si mesmo, né? Invista em você, né? Eu acho muito bacana essa fala do vídeo aí. E a gente tem aquela coisa assim de sempre querer, sempre estar aberta a novas formações. Como ele falou ali, assim, na época do estágio, na época que você está aqui no colégio, por exemplo, você terminou, apareceu um curso, por exemplo, falou assim, como desenvolver habilidade para o atendimento ao público. É um curso, assim, essencial, né? Mesmo que você não vá trabalhar com atendimento ao público, ele traz umas dicas para a gente lidar com pessoas, né? Para a gente desenvolver habilidades que a gente tem dentro da gente, que muitas vezes alguém não falou que você, de repente, eu vejo assim um potencial em vocês tão grande, às vezes vocês falam coisas para mim que eu fico assim maravilhado, falo, nossa, essa pessoa tem um perfil tão bom assim que dá para desenvolver um bom profissional. Às vezes falta um pouco de experiência em mim para ver qual é a área que aquele aluno pode seguir, mas assim, uma coisa que eu sempre respeitei em meus alunos é não subestimar meus alunos, né? Então, não se subestime.
tenha sempre em mente isso, né? Se você está saindo agora no terceiro ano, é porque você tem competência para isso, né? Se você não tivesse competência, com certeza você estava aí atrás, né? Então, você está terminando o terceiro ano, você tem sua competência, você vai escolher uma boa profissão, você vai se dar bem. Deus quiser. Tá certo? Então, como você pode perceber o tempo que você investe nos estudos, o esforço que você empreende ao buscar um conhecimento, ao fazer um curso, ao fazer cursos, né? Ao desenvolver competências, isso aí traz um retorno bom, né? Eles devem ser compensados pelo retorno financeiro no futuro, né? Eu me lembro quando eu estava no início, eu sentia dificuldade. Eu me lembro quando eu estava na minha graduação, jamais eu ia ter capacidade de abrir uma câmera para falar desse jeito aqui, né? E é tão natural para eu falar com vocês, né? Por quê? Porque a experiência que a gente desenvolve durante o tempo, né? Você perde esse medo de falar, né? E você tem certeza, eu estou olhando dentro do seu olho aqui agora e falando com você, né? Tudo que eu falo está certo? Eu acho que não. Quem que está certo o tempo inteiro, gente? Né? Mas o que a gente pode falar? A gente pode dizer uma palavra ali para esse aluno, ó, qual é a minha prioridade agora, professor? Você me falar, a sua prioridade agora é se preparar para fazer o Enem, tá certo? E aqui, a desculpa que eu tenho de estar aqui conversando com você é essa disciplina nova nossa, essa disciplina de educação financeira, que a gente vai trabalhar outros temas, né? Mas o foco seu agora é o Enem, né? Foca no Enem, depois você que vai fazer o Enem, foca no vestibular da UEM, e depois você vê, né? Se você tem alguma outra coisa, eu tenho alguns alunos aqui que eu sei que estão fazendo outros cursinhos vestibulares, alunos que têm de cursos mais, assim, mais difíceis de passar, né? Cada um de vocês tem uma vocação. Se quiser conversar um pouco sobre isso, venha falar comigo, né, na aula ao vivo, fale comigo numa hora de atividade, que a gente pode discutir, né? Eu posso lhe ajudar a ver uma vocação em si, ou em você, né? De repente, conversando, assim, até mesmo a gente não está falando de profissão, você descobre que você gosta daquela outra coisa, que de repente, uma biologia, uma química, uma física, uma matemática, né? De repente não trouxe essa vocação, mas é uma língua portuguesa, uma literatura, não sei. É muito gostoso, gente. Vamos dizer assim, a ciência, o conhecimento, ele se mistura e a gente departamentaliza para estudar essa coisa pedagógica, didática. O que é pedagogia didática, professor, que o senhor quer dizer? Eu quero dizer assim, a gente separa as coisas, né? Como se fosse separar ali na medicina para fazer aquele estudo. Mas a medicina sabe que o corpo humano, ele funciona globalmente, é uma forma holística de você ver o corpo. Não dá para você perceber, por exemplo, o coração funcionando sozinho. Mas a gente separa o coração para a gente estudar ele ali, né? Para estudá-lo. Mas não pode considerar o coração fora do corpo humano funcionando, porque ele depende de vários fatores, são vários hormônios, várias coisas que estão ali no sangue, passando, alimentando o coração, e o coração bombeando esse sangue ao mesmo tempo. Então, esse corpo vivo que é o conhecimento, né? Então, esse conhecimento é isso, e dá medo, às vezes, de escolher. É difícil, ainda mais hoje, que tem tanta lugar para a gente ir, né? Então, eu espero que você faça uma escolha, né, nesse rol de coisas, né? E essa aula contribuir, eu espero que essa aula possa contribuir. Você deverá levar em conta todos esses fatores para escolher uma profissão. Que difícil, né, gente, escolher uma profissão. Mas essa relação de proporcionalidade você precisa ter em mente. Que relação de proporcionalidade que ele está dizendo? Do investimento que você faz e do retorno que você vai ter. Será que é só retorno financeiro que ele está falando? Né? Ou é um retorno do prazer que você tem de ajudar as pessoas, do prazer que você tem de resolver o problema dessas pessoas, de ver esses problemas solucionados e deitar e ter o prazer de dormir, dizendo assim, ó, eu cumpri meu objetivo, eu entreguei o que eu disse que eu ia entregar. É muito bom isso. Então, quando você estiver na faculdade, estude bem. Ah, o professor recomendou um livro, leia o livro, que isso aí vai fazer você sair melhor da faculdade. Você vai ser o profissional que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Qual profissão, professor? Qualquer profissão que você for. Não seja um profissional medíocre. Seja um profissional que leu os clássicos, como eu te falei em sala de aula. O professor citou um livro, esse aqui é o clássico da educação física, essa é a teoria clássica. O que é o clássico? O clássico é onde a gente vai beber naquele clássico ali para poder criar os livros didáticos. É nesse clássico que sai a biologia, que sai a química, que sai a física. De onde é que saiu esse conhecimento, né? Quais são os principais autores? Esses que são os clássicos. Então, leia os clássicos e a crítica dos clássicos, para você não ficar sempre ouvir falar tal coisa, não. O professor citou o clássico, leia o clássico. Aí você vai formar um pano de fundo e criar um seu espaço para você ter poder naquele espaço. E esse poder que você vai ter
profissionalmente falando, você vai usar para ajudar as pessoas a se ajudar e ajudar a sua família. E não um profissional arrogante, um profissional que usa o conhecimento para humilhar as pessoas. Isso aí é coisa do século XX, daquela educação que o profissional tinha em mente que ele não ia sair dali. Né? Então, não seja arrogante. Né? É nesse sentido, não pegue isso que eu estou fazendo com você aqui, essa formação, essa minha fala, essa fala dessa escola maravilhosa que a gente tem aqui, dessa graduação que você vai fazer, para ser uma pessoa arrogante. Tenha paciência com as pessoas, crie uma competência em si para que você seja um profissional bom, aceito na sociedade, querido, e ao mesmo tempo ajude essas pessoas. Quando você ajuda as pessoas, elas retornam para você e existe essa energia positiva. Você pode confiar em mim. Né? Quando você faz uma coisa bem feita, entrega aquilo que você é para entregar. Eu sou um fisioterapeuta, então é mesmo. E como que eu vou ser um bom fisioterapeuta? É estudando a fisioterapia. E nada de ficar fazendo um trabalhozinho, copiando, não. Faça por fazer, por merecer. Leia os bons livros. Isso demanda tempo. Você vai dormir tarde, acorda cedo. Vai fazer 5 anos de faculdade, são 5 anos de sacrifício, para depois você vir colher os frutos. Que seja fisioterapia, medicina, enfermagem, pedagogia, direito, que seja uma matemática para você ir fazer uma licenciatura, que você vai trabalhar em uma fábrica, que seja um engenheiro elétrico, você vai trabalhar de técnico numa usina Santa Terezinha, por exemplo, ou num banco, qualquer lugar. A palavra é essa, humanize-se. É isso aí. Bacana, né, gente? Então, vai ter um estudo de casa agora, ele cita dinheiro e tal. Vamos pegar o estudo de casa. Ele fala assim, ó, costumamos pensar que os médicos são profissionais bem remunerados, certo? Eles têm uma vida relativamente estável. A maioria ganha salário de 10 mil ou mais, né? Só para citar, assim, né? Mas será que isso compensa todo o esforço que esse médico fez, né, para chegar e se tornar um médico, né, que essa pessoa fez, né? A medicina é um curso de graduação bastante concorrido, em qualquer universidade, seja pública ou privada. Para entrar, serão necessárias muitas horas de dedicação, né, para você conseguir passar ali na medicina. Eu vejo o pessoal que vai no HU, os alunos estudam mesmo, né? Porque para lidar com pessoas, né, para cuidar das pessoas, orientar essa relação médico-paciente é uma coisa muito, muito diferenciada, né? É séria, cuidar da saúde das pessoas, né? Uma vez que você entrou, será preciso estudar durante 6 anos, né? Um curso de graduação de medicina, por exemplo. E depois emendar uma especialização, né? Porque o médico, por exemplo, para ele ser um oncologista, um pediatra, né? Um oncologista é um médico que cuida da parte oncológica, da parte de câncer, né? E o pediatra cuida da medicina infantil, da medicina da criança. O geriatra que cuida da pessoa idosa, e aí vai, né? São várias especialidades. Então, você faz, o profissional que faz medicina, ele estuda 6 anos, depois ele estuda 2. Ele fala aqui no texto que são 2 anos, mas tem na área de cirurgia plástica que são mais anos, né? Tem pós-graduação dessa de médico que dura 4 anos, né? Às vezes a pessoa estuda 10 anos para depois, não que ele precise esperar os 10 anos para começar a trabalhar, mas ele vai trabalhando e se formando para depois ele começar a atuar naquela especialidade, né? É isso, então é muito tempo para depois você começar a trabalhar e ter o retorno, né? Aí ele fala assim, ó, são 8 anos, né? Uma especialização de 2 anos, como essas duas que ele falou ali, ou mais tempo de esforço investidos, né? Sobretudo o dinheiro e o custo feito, e o curso for feito em uma universidade particular. Se você fizer um curso numa particular, vai ter um custo, né? E sem contar o tempo que levou para ingressar na graduação e os gastos com materiais, né? Por exemplo, uma pessoa que fez um curso em uma universidade privada, por exemplo, o custo médio mais ou menos nos dias de hoje, é R$ 8.500 a mensalidade. Dá para a gente fazer as contas aqui, né? Quanto que daria isso em um ano e quanto dá isso nos 6 anos da graduação. Então, por exemplo, para chegar a um curso de medicina, por exemplo, em instituição privada, basta multiplicar um valor por 12 meses. Você vai trabalhar, você vai fazer o curso de R$ 8.500 por mês, os 12 meses vão dar R$ 102 mil por ano, né? Aí você multiplica por 6, vai dar R$ 612 mil um curso de medicina, por exemplo. Esse é um estudo de caso que ele colocou na medicina, né? Vamos fazer o comentário aqui embaixo. Nesse caso, só estamos levando em consideração o custo da mensalidade. Ainda podemos colocar o custo do transporte, materiais, alimentação, além de que as mensalidades podem sofrer aumento anual, entre outros. É só um estudo de caso, né?
Aí você percebe que se trata de um investimento massivo em formação de conhecimento e competência. Porém, se vencer todas essas etapas, poderá desfrutar de uma relativa estabilidade depois. Vale a pena? Alguns dirão que sim, outros que não. Não há resposta certa, né, gente? De qualquer forma, é uma relação de investimento e retorno que você precisará fazer ao pensar uma profissão que deseja seguir. Né? É só um exemplo que a gente trouxe ali nessa tela anterior aqui, né? Do estudo de caso. Ele colocou a medicina, mas a gente pode colocar qualquer outra graduação, e o exemplo pode ser também uma instituição particular, talvez o curso seja um pouco menor. Aí você me pergunta assim, professor, por que o curso de graduação em medicina tem um custo mais elevado? Porque ele é um curso mais elitizado, é um curso mais difícil, e tem aquela coisa também, um curso mais caro, né? As coisas da medicina. O professorado é formado por um corpo de médicos, né? Imagine vocês, a maioria dos professores da medicina são médicos, e o médico, às vezes, tem uma remuneração diferenciada. Tem também o material usado para a prática, né? É feito em hospital escola, demanda muito dinheiro. Então, o curso de medicina, ele traz muito retorno para a instituição, mas também a instituição, ela investe muito dinheiro para formar os profissionais, né? Tanto no particular quanto no público. O público a gente não percebe tanto esse investimento, que talvez ele é embutido ali nos gastos do governo na formação. Compensa, professor, o governo e a instituição, por exemplo, da Universidade de Maringá, compensa formar tantos médicos? Compensa, porque você vê o mercado cada vez mais aumentar a qualidade do atendimento, né? E do nível de atendimento, não só na área médica, mas as engenharias, todas as áreas. Perceba você, que eu já lhe falei, Maringá não teria a mesma essência se não fosse a presença, principalmente da Universidade Estadual de Maringá, que é a nossa UEM, né? Imagine você, o tanto de engenheiro, o tanto de arquitetos, de professores, de professor de matemática, professor de biologia, como o nível de ensino tem melhorado cada vez mais na região de Maringá por conta da formação da Universidade Estadual de Maringá. É muito bom ter a UEM aqui. Os cursos de história, o curso de pedagogia, tem tantas maravilhas da geografia dentro da UEM. A UEM esse conhecimento que eu te falei ali atrás, esse conhecimento vivo, ele está sobretudo aqui em Maringá, dentro da UEM, né? E nas nossas instituições também, privadas, né? Mas ele é vivo, né? Esse conhecimento, que está lá esperando você para interagir com ele. Vamos ver essa parte da tabela, só para a gente praticar um pouco essa questão do nível salarial, né? E daquela faixa qual é a profissão e qual é o nível salarial, mais ou menos, ali é uma média, né? Pense uma profissão na qual você se identifica, né? Depois procure sua média salarial, a carga de horário semanal, um exemplo ao lado aqui, né? Aí eu vou deixar esses sites aqui para você pesquisar aqui embaixo, né? De repente você quer dar uma pesquisada em alguma profissão. A gente fez essa busca ativa ali, ó, essa guia de carreiras ali, a gente deu uma olhadinha, separou aqui para você dar uma olhada, ó. Aí tem o engenheiro civil trabalha na faixa de 40 a 44 horas. Então, de segunda a sexta, 40 horas, trabalha 8 horas por dia, né? E tem gente que trabalha também no sábado de manhã. Então, 40 até 44, esse engenheiro civil recebe mais ou menos 7.190, né? É uma média, gente. Então, tem um farmacêutico, aqui que eu falei com vocês em sala, né? Tem farmacêutico que às vezes ganha mais, tem farmacêutico que às vezes ganha menos. É aquilo que a gente discutiu na aula aqui atrás. Depende aonde esse profissional trabalha, né? Por que às vezes ele pode ganhar menos? Porque tem muito farmacêutico trabalhando. Mas isso aí impede com que você, de repente, se identifique com a profissão? Eu tenho a impressão que não. O que você pode fazer? Entrar no curso de farmácia, se diferenciar estudando, fazer uma pós-graduação para especializar naquela área. E não ser só um profissional formado de maneira geral. Aquele profissional especialista naquela área, com certeza você vai se diferenciar e ocupar os melhores postos. Seja aquele profissional que lê os clássicos, o profissional que estudou, você vai receber de volta esse retorno, porque você vai ter habilidade e competência com o conhecimento, né? É isso que faz o profissional. Não aquele cara ali, como o pessoal fala assim, né? Assim, de uma maneira informal, aquele cara que formou meia boca. Não, não seja meia boca. Seja o profissional que estuda. Aí você vai colher bons frutos, que você ocupa seu espaço. Ah, demitiu fulano. Você não fica preocupado que daqui a pouco você está recontratado, que você é um bom profissional. Você sabe lidar. Olha, gente, eu vou dizer, a principal dificuldade que tem é a questão de lidar com pessoas, fazer as equipes funcionarem, né? Lidar com as pessoas. O mundo está doente, ele precisa de pessoas que façam as pessoas melhorarem, né? Você tem dificuldade de lidar com pessoas? Faça formação nessa área. Você conversar com essas pessoas, fazer e torná-las
mais assertivas. Seja assertivo, proativo, voluntarioso, voluntariosa, pessoa que gosta das pessoas. É esse que é o profissional que vai receber uma remuneração melhor. Por quê? Porque você vai conseguir, ao mesmo tempo, compreender essas pessoas e ser compreendido por elas. É isso que é a principal demanda, né? Eu digo sempre. Agora eu me lembrei aí de um tempo atrás, antes da, da pandemia, eu dizia, eu sempre gostei de trabalhar aqui no terceiro, eu falava assim com os alunos, ó, a demanda do mundo hoje é confiança, né? As pessoas têm que confiar em você. Ah, não. O banco vai lá fazer uma palestra. Quem que vai? Fulano. Ah, não, pode ficar tranquilo. Seja essa pessoa. As outras ficam tranquilas, que foi você que foi lá representar a instituição dela. A pessoa te abordou, você trabalha naquela instituição, ele está abordando a você, mas você faz parte da instituição. Então, saiba falar com essa pessoa que é de fora, saiba representar essa instituição, né? Que aí você vai ser lembrado sempre. Então, o arquivista, que é um profissional de nível técnico, né? Tem o advogado, que tem seu salário médio, aí, o técnico de enfermagem na faixa de 1.800, né? Mas tem técnico de enfermagem que ganha mais, né? Tem técnico de enfermagem que ganha menos. Como que esse técnico de enfermagem ganha mais? Depende de onde ele trabalha, né? Depende da competência que ele tem. Chama fulano para resolver, né? Aí ele fala assim, gente, eu sei que aqui na sala tem gente que gosta de dança, tem gente que gosta das artes, aí, tá? Ele colocou aqui bailarinos como exemplo, né? Mas a gente pode colocar dançarinos, pessoas da arte, né? Na média de R$ 1.700, o Mitre, que é na área de alimento, né? O Mitre é o profissional que é aquele chefe ali do salão no restaurante, né? Por exemplo, é o Mitre que escolhe os melhores cardápios, que está ali, ó, na faixa do atendimento, essa área de alimentação, que hoje em dia tem cursos na área de gastronomia, para formar as pessoas, né? É uma demanda elevadíssima, né? Eu tenho visto que isso aí está em voga mesmo, né? Essa questão de alimentação, né? Na faixa de R$ 1.900, isso é uma média nacional. Pedicure no atendimento, né? R$ 1.300. Aqui ele deve estar dizendo assim, uma pedicure que trabalha um nível salarial inicial, ou um pedicure, né? Escritor, roteirista, nessa área mais intelectual, 5.800. Salva vidas, um bombeiro civil, né? Trabalha 41 horas, 1.550. Um biólogo, né? Que é um profissional ali, que seja um biólogo pesquisador, um professor, R$ 3.200, 40 horas. São salários aí, uma média, só para você ter despertar em você a curiosidade, talvez, de pesquisar a média salarial daquela área que você tem interesse, tá certo? É isso aí. Aqui eu vou fechando a aula com um pensamento aqui, ó. E você, o que você pensa sobre isso? Sobre o quê? Sobre o salário, sobre as áreas, né? Como que a gente pode fazer? Com essas informações em mão, você pode preencher, por exemplo, essa relação que a gente colocou aqui, ó, essa tabela, né? Qual foi a profissão escolhida, que você escolheu? Qual é a demanda de graduação ou é um curso técnico? Né? Como assim? A profissão que você escolheu demanda graduação ou técnico? Quando a gente fala demanda, ela precisa. O que a gente precisa fazer? Demanda o quê? Então, demanda graduação. Ah, não, demanda curso técnico, professor. Então, quanto tempo você vai fazer de curso técnico? Qual é a média de mensalidade desse curso técnico se ele for privado? Qual é a média de gasto que você vai ter com esse transporte ou não? Para onde é que você vai estudar? Né? Depois de formado, em que locais que você vai atuar? Assim que a gente tem que pensar para a gente poder escolher a profissão que a gente vai seguir, né? E é isso, gente. Vamos concluir nossa aula com essa recapitulação do que foi feito, né? Do que a gente estudou aqui. Ó. Concluindo, alguns fatores que podem influenciar no retorno financeiro, além da escolha profissional, foi uma da escolha da profissão, né? Foi dos focos da nossa aula, né? É preciso levar em conta a relação entre o investimento e o retorno ao escolher o caminho profissional a seguir, né? Os salários, a carga horária de trabalho, bem como as opções de atuação, variam de acordo com a profissão que você escolher. É isso aí. Obrigado pela atenção. Até breve, né? E é isso, gente. Aqui embaixo tem os exercícios para você colocar em relação a a nossa apresentação aqui. Resolva os exercícios e clique lá embaixo em enviar e depois você vai ganhar o certinho lá no mural. Se por acaso tiver alguma questão que precisa rever, eu devolvo a aula e você envia novamente. Um abraço e até a nossa próxima aula gravada ou a nossa próxima aula ao vivo, né? É isso aí, foi um prazer falar com você aqui nesse maravilhoso espaço, tá certo? Um abraço. Falou!